O texto que eu vou trazer aqui hoje é o texto de um homem comum que estava fazendo algo comum e que ele encontrou com Deus. E ele perguntou qual é o seu nome. Mas antes de chegarmos nesse ponto, eu quero mostrar algumas nuances dessa história. E essa história acontece no deserto do Monte Sinai, onde tinham muitos arbustos secos. E lá, quando chegava a calor extremo, muitas vezes esses arbustos pegavam fogo. Isso era muito comum, é algo da região. E esse homem estava ali trabalhando, cuidando de um rebanho que nem era dele, e de repente ele percebe os arbustos queimando, mas tinha um arbusto que não se consumia. Ele parou, ficou atento, se aproximou para ver o que estava acontecendo com aquele arbusto. E nessa parte já é linda, porque daquele arbusto que queimava, mas não se consumia, houve uma voz que falava: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é solo santo, é sagrado. Depois eu quero comentar sobre essa parte, não quero me ater a ela hoje, mas observa que aonde você está é solo sagrado. Aquele mesmo lugar era o lugar onde ele pastoreava os rebanhos de Jetro. Olha que interessante. E a percepção do sagrado veio porque ele parou e ficou atento aos detalhes. Vamos dar uma pausa aqui porque não é esse ponto que eu quero falar hoje. Bem, aí nós temos um diálogo de Deus com esse homem, mas tem uma hora que esse homem pergunta: quem é você? Como que eu posso te chamar? Esse é lindo. E daí Deus responde: eu sou o que sou, serei o que serei. Em hebraico, essa palavra não tem vogais. Então, ela é impronunciável, porque ela é fluida, ela não é estática, ela não é algo permanente. É como se Deus dissesse: eu me movimento na história. Eu sou o que eu sou, e eu serei o que você precisa que eu seja na tua trajetória. É como se Deus falasse: quando você precisar de sustento, eu serei o teu sustento. Quando você precisar de forças, eu serei a tua força. Quando você precisar de paz, eu serei a tua paz. É uma narrativa onde Deus fala: eu caminho contigo na história. E eu sou o Deus que faz esse curso na história. E depois ele chega e fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele mostra que existem rastros dele em toda a trajetória humana. Tem evidências de quem ele é em toda a trajetória humana, mas também tem evidências de quem ele é na, a, ao particular, no individual. Então, é como se Deus falasse assim: eu estou com você, eu sou o que sou, e serei o que serei. Eu terei o nome adequado ao momento que você está passando, eu terei o nome e o comportamento adequado ao que a história da humanidade pede. E aí você tem um Deus que se movimenta, que cria as narrativas e que faz parte das narrativas. E isso para mim é tão precioso identificar o cuidado de Deus em todo o nosso processo de caminhada, de construção, tanto pessoal quanto espiritual, quanto o modo com que nós vemos o mundo. E isso mexeu tanto comigo, esse formato do nome de Deus mexeu tanto comigo, porque é algo que eu realmente acredito, é algo que eu realmente percebo na trajetória, é o que nós nos tornamos, o que a presença de Deus na nossa vida desenha em nós e faz nós sermos. Qual que é esse trajeto? Quem nós estamos nos tornando? Até tem uma frase, opa, que eu compartilho aqui, que eu ouvi ela, eu acho, que numa série do Red Tent, que é uma conversa de Diná com um dos personagens, que ela fala assim: Deus não fala comigo como faz com você e com Jacó. E daí esse personagem diz assim para ela: Diná, a vontade de Deus não é feita por palavras, ela é sobre quem nós nos tornamos. Quando esse Deus, que eu não sei pronunciar essa palavra porque ela não tem as sílabas, as vogais, quando você sabe que Deus está tecendo a tua história, é muito mais sobre quem nós nos tornamos do que sobre qualquer outra coisa, qualquer tipo de modelo barato de prosperidade ou qualquer resposta rápida que seja sobre a dor humana, sobre a trajetória humana. Ela é uma presença de Deus viva, pessoal e grandiosa. E que precioso como esse caminho se faz em Jesus. Quando Jesus vem e ele está aqui em formato humano, Deus em carne, ele passa por diversos processos. É o caminho, a verdade, a vida. Ele é a água da mulher samaritana que estava sedenta. Ele é a ressurreição de Lázaro. Ele é, vamos ver o que mais, a cura da mulher que estava doente. Ele fala: eu sou o que você precisa que eu seja para essa história se sustentar. E isso não é sobre ego, não é sobre querer ser mais que o outro, somente os benefícios de Deus. Mas é quando você constrói uma trajetória coerente com a tua fé, coerente com o que você acredita, coerente como se Deus se apresenta para nós. Eu acho isso preciosíssimo. Antes que eu esqueça, a história que eu falei foi de Moisés. Ela está em Êxodo 3. E esse nome, Eu Sou o que Sou, está no versículo 14.
Então, a transliteração do hebraico, ela vem, esse nome que é impronunciável, porque Deus é o Deus que sustenta a nossa vida em todas as fases que vivemos. É isso. Né? E vocês me deixam aqui um feedback para eu saber se vocês curtiram esse compartilhamento. E se sim, se vocês curtiram, eu vou trazer outros aspectos dessa história que estão se movimentando aqui dentro.